Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, para lermos do verso 10 até o verso de número 20. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, do verso 10 ao verso de número 20. Filipenses 4, do verso 10 ao verso de número 20. Preste atenção aí na leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos. O que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Deus de toda graça e glória, mais uma vez nós humildemente nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido e cremos que o Senhor se agrada de nós e, consequentemente, da nossa adoração, do nosso louvor e da nossa gratidão. Agora pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê entendimento da Tua vontade revelada e que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra do Senhor aos nossos corações. É o que nós oramos, agradecidos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um dos grandes desafios que nós experimentamos neste mundo é o desafio de viver em meio a uma era de descontentamento, influenciados por uma cultura de descontentamento. Explico para vocês. Para todo lado que a gente se volta, há uma esfera, uma áurea de descontentamento. E esse descontentamento, ele é alimentado por uma cultura de descontentamento. Percebam como nem sempre nós percebemos isso, mas é algo tão comum que até aquilo que a gente confia, aquilo que nós nos entregamos como sendo alguma coisa confiável, na realidade nos influencia para prosseguirmos nessa onda de descontentamento. Dá um exemplo bem prático para vocês. Quantas vezes a gente vê uma série de propagandas, de anúncios na televisão que tentam nos convencer de que se nós adquirirmos tal produto, nossos problemas serão resolvidos. Se você adquirir o iPhone, não sei que número está, quem tem sabe, todos os seus problemas de comunicação são resolvidos. Mas sabe qual é o problema disso? É que o ano que vem,
Essa mesma empresa que convenceu você a comprar o modelo dela esse ano, dizendo que se você tivesse, você seria feliz, você estaria satisfeito, vai te convencer que você precisa sair desse modelo antigo e vai abraçar o novo, porque senão você não experimentará uma satisfação, um contentamento duradouro. Com isso, a gente olha para tudo que envolve a nossa vida. Muitas vezes a gente sonha, aí você fala assim, olha, meu objetivo é o carro tal. Aí o carro tal está lá, bonitão, né? Mas de repente o carro tal sofre uma reestilização completa. Aí você vê, é o mesmo carro. Mas você fala assim, puxa vida, né? Eu tenho que sair do meu confiável, que eu lutei para pegar o novo dessa mesma marca confiável, que me garante que se eu não tiver um modelo novo, eu não estarei contente. E assim a vida persiste, porque é o telefone celular, é o carro, é a reforma da casa, são as roupas. Nós vivemos em uma era de descontentamento, alimentados por uma cultura de descontentamento. Isso é extremamente difícil, principalmente quando nós temos do outro lado um princípio bíblico cristão que nos desafia a andar na contramão disso tudo por conta do Evangelho. Temos visto isso à medida que nós lemos e estudamos a carta aos Filipenses, como Paulo tem se expressado, né, de forma a conscientizar a igreja daqueles dias e a nossa igreja hoje a respeito da verdadeira alegria, né? Como ele repete várias vezes à medida que avança na carta aos Filipenses, esse tema do alegrar-se, do regozijar-se na presença do Senhor. Me lembro de ter dito aqui, nessa série de estudos para vocês sobre Filipenses, como Filipenses é na sua condição enxuta, ela é uma carta pequena, mas como ela é cheia de declarações poderosas, como ela, né, é abundante em afirmações de fé, que nós aprendemos a confiar, a amar como crentes. E nesse texto em especial, né, nesses versos que nós lemos, nós temos 3 expressões dessas que como crentes nós confiamos, nós amamos durante toda a nossa vida. Paulo está dizendo as 3 nesse mesmo contexto, porque ele diz assim, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz uma segunda verdade que nós amamos, tudo posso naquele que me fortalece. E no verso 19 ele diz uma terceira verdade, quando ele diz assim, olha, eu creio que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele está dizendo de forma, né, segura que essa é a promessa de Deus para a vida do seu povo. Então percebam como Filipenses ela é extremamente abençoadora nesse sentido, porque são declarações poderosas que também só podem ser entendidas por nós dentro desse contexto apropriado que Paulo está descrevendo aqui, que é uma vida de contentamento pelo Evangelho. E nós precisamos nos lembrar de algumas coisas a respeito disso. Paulo está preso em Roma por causa do Evangelho, e lá a igreja de Filipenses, né, envia por meio de Epafrodito uma oferta que vem para suprir as necessidades que Paulo tem ali, como um preso do imperador, aguardando o resultado da sua apelação. Ele tinha que custear as suas despesas enquanto mora em Roma, e Paulo não tinha meios, né? Ele vivia, enquanto estava liberto, fazendo tendas. Então, preso, detido, ele espera, ou digamos assim, confia, né, nesse suprir das necessidades que o Senhor traz. E uma expressão dessa necessidade suprida é quando Epafrodito bate um dia à porta da casa que Paulo alugou em Roma para dizer assim, olha, ele trouxe para você uma oferta da igreja lá dos Filipenses. Paulo já mencionou isso no capítulo 1, nós já vimos aqui.
Mas ele sente a necessidade de retomar esse tema agora ao final da sua carta, para expressar a gratidão que sente como resposta à bondade que aqueles crentes filipenses manifestaram por ele. Mas Paulo deseja, irmãos, que essa expressão de gratidão, né, seja compreendida de forma muito clara. Ele quer expressar a sua gratidão, mas ele quer aproveitar para ensinar algumas coisas aos crentes ali a respeito de contentamento. Então, essa preocupação é legítima. Primeiro, a gente precisa ver essa expressão de gratidão, porque se nós não tivermos cuidado, é possível que nós leiamos o início desse texto que temos como uma reclamação de Paulo. Paulo diz assim: olha, irmãos, que bom, né? Depois de tanto tempo, vocês vieram e me ajudaram uma segunda vez. Já não era sem tempo, né? Eu estava preciso, esperei, e agora vocês, né, chegaram e compareceram aqui diante das minhas necessidades. Paulo não está reclamando da sua condição, embora a condição natural da nossa alma seja uma condição de reclamação. Conta-se que um dia uma funcionária do correio pegou uma carta que chegou até aos correios, muito curiosa, porque era endereçada a Deus, e uma senhorinha, né, escrevia para Deus a seguinte coisa: falou assim: Senhor Deus, tanto que eu amo o Senhor, tanto que eu sirvo o Senhor, eu quero expressar aqui a minha necessidade do Senhor. Estou precisando de $100, Deus, e eu humildemente gostaria que o Senhor me mandasse $100 para suprir as minhas necessidades. Aquela funcionária do correio ficou tão comovida, né, com a carta daquela senhorinha, que ela fez uma vaquinha entre os funcionários do correio. Só que só conseguiram arrecadar $75. Enviaram para a senhora lá os $75. Pouco tempo depois, essa mesma senhora escreveu uma carta para Deus, que chegou às mãos da funcionária. E ela diz assim: olha, Senhor, eu agradeço ao Senhor pelos $75, mas só chegaram às minhas mãos esses 75, eu tinha pedido 100, eu imagino que foi o povo do correio que roubou, porque no correio tem gente miserável, né? Então imagine só, Paulo não é assim. Ele não está dizendo que os filipenses deixaram ele na mão. Demoraram, mas apareceram, né? Suprindo as minhas necessidades. Ele quer que aqueles crentes saibam que ele é extremamente agradecido por aquilo que chegou até ele como parte da oferta generosa que aqueles irmãos mandaram para ele. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Paulo quer que os crentes saibam que ele não está pedindo mais. Ele não está escrevendo para eles assim: olha, irmãos, estou grato, mas se de repente aparecer com uma regularidade aí, eu fico muito mais agradecido. Porque parece que é assim também, né? É interessante como as pessoas pensam na relação que tem com a igreja, como que a igreja só está interessada no dinheiro delas. E se a gente é pastor, pior ainda, né? Porque eu sinto, quando eu me apresento em determinados lugares e digo que eu sou pastor, as pessoas parece que dão um pé para trás, assim, dão um passo para trás. Assim: olha, esse é um sujeito que, se eu não tiver cuidado, ele vai me tomar tudo, ele vai querer tudo que eu tenho. Paulo está preocupado com isso, ele está dizendo assim: olha, eu não quero mais. Eu quero que vocês saibam que eu sou agradecido, né, por aquilo que vocês me mandaram, é o suficiente. Eu estou suprido de todas as formas possíveis por causa do cuidado de Deus sobre a minha vida. E a terceira coisa mais importante é que Paulo deseja que aqueles crentes saibam a importância do contentamento na vida cristã. E essa é a lição mais importante que ele deseja imprimir no coração daqueles crentes, né? Para que eles aprendam como ele aprendeu o valor do contentamento na vida cristã, na jornada cristã. Paulo é um homem, irmãos, de contentamento inabalável por algumas coisas que eu gostaria de dizer, de compartilhar com os irmãos aqui.
Primeira delas é que Paulo entendeu, ele aprendeu, né, o contentamento como uma capacidade que nos permite enxergar além das circunstâncias ao nosso redor. Ele olhou para os filipenses, para tudo que vivia, ele disse assim: olha, irmãos, eu me alegro no Senhor, porque vocês compareceram, me abençoaram, mas eu quero que vocês saibam uma coisa, eu não estou falando isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a palavra grega utilizada por Paulo aqui para contente, uma palavra muito rara no contexto grego, é a palavra autarquês, né, de onde nós temos a palavra autarquia. E autarquês era uma palavra que era utilizada num contexto muito próprio, porque ela expressava a ideia de uma cidade, de um país que não precisava importar nada para a sua subsistência, mas que tinha dentro das suas fronteiras tudo o que era necessário para sobreviver. Daí a filosofia grega toma essa palavra e concebe a ideia de autossuficiência. Alguém que vivia em contentamento, em autarquês, é alguém que não precisa de nada de fora, porque ele é alguém autossuficiente. E porque ele é autossuficiente, né, os estoicos diziam que ele precisava ser desprendido de toda e qualquer situação que acontecia fora deles, né? Há uma imagem muito interessante disso, eu acho que, não sei se Sócrates, mas um dos filósofos dizia o seguinte: para entendermos isso, que nós deveríamos pensar na imagem de uma carroça que tem um cachorro amarrado à carroça. Os filósofos diziam o seguinte: o cachorro amarrado à carroça é a humanidade. A carroça são as circunstâncias que nós não podemos mudar. Então nós precisamos aprender a acompanhar a carroça e não ser afetado por nada que aconteça nesse rumo. Então era uma negação tão grande que dizia o seguinte: olha, nós não podemos ser perturbados por nada que venha de fora, porque nós somos autossuficientes. Paulo não está defendendo esse conceito de autossuficiência, porque nós sabemos que Paulo está falando sobre uma suficiência que não procede de dentro de si mesmo, mas uma suficiência que procede do relacionamento que vem de Deus, né? E ele está falando assim: olha, eu não tenho mais nenhuma necessidade que possa ser alterada pelas circunstâncias que estão ao meu redor, porque eu aprendi a viver contente como crente, apesar das circunstâncias que estão acontecendo ao meu redor. Eu já sei viver como pobre, já sei viver com fartura, sei ser humilhado, sei ser honrado. E ele diz assim: como cristãos nós podemos e devemos começar a aprender a não reclamar, né, na mudança dos estados ao nosso redor. E ele diz assim: olha, a gratidão é isso, a gente precisa disso, precisa compreender essa natureza de contentamento, porque ainda que os tempos se tornem difíceis, ainda que as coisas se tornem mutáveis, nós precisamos aprender. E aqui ele diz que isso é um segredo, né? É uma disciplina. Ele diz assim: olha, foi andar com o Senhor, foi com o meu relacionamento com Deus que eu aprendi a viver assim. As circunstâncias não mais podem me tocar, elas não podem mais influenciar a minha vida, porque contentamento é uma marca de maturidade, de aprendizado. Não veio com facilidade, né?
o apóstolo Paulo diz que ele alcançou esse segredo ao preço de uma disciplina que foi dura, que foi difícil, que foi exigente. Jesus ensinou Paulo a ser contente diante de tudo aquilo que ele experimentou na sua vida. Se vocês olharem as categorias que ele coloca aqui, humilhado, honrado, fome e abundância, isso nos permite enxergar aqui, ter uma visão geral da situação, não só de Paulo, mas da vida humana, porque humilhado e honrado são questões existenciais de reconhecimento da sociedade. Pense bem em Paulo, porque a descrição de Paulo ela é muito interessante para nós considerarmos isso. Paulo era um homem judeu, né, de origem de Tarso, da Cilícia, né, que era uma província extremamente rica. Ele era romano do seu nascimento. Ele diz que a sua família havia conquistado aquela cidadania por serviços prestados ao império. Então, ele era um homem de posses, de uma boa família, de uma posição, porque os seus pais o enviaram lá de Tarso da Cilícia para estudar aos pés do melhor professor e do melhor rabino da sua época, que era Gamaliel. Quem tem filho aí na faculdade já passou quantos pais dão duro, né, para manter os seus filhos estudando, sabe muito bem disso. Paulo tinha condições, mas de repente o evangelho virou a vida de Paulo. Da riqueza, Paulo se tornou um homem extremamente pobre, porque ele tomou como resolução que ele não seria sustentado por ninguém a não ser pelo seu trabalho na pregação do evangelho. Então ele vivia de fazer tendas. E Paulo diz assim: olha, eu já experimentei a riqueza, eu já sei o que é ser saudado, reconhecido pela sociedade, eu sei o que é ser humilhado, o que é ser considerado um pária pela sociedade, eu tenho experiência com abundância, eu tenho experiência com fome. Mas eu quero que vocês saibam que nada disso, né, agora muda a minha condição, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação diante do Senhor por causa de um relacionamento com Ele. Ele percebeu que por conta de Cristo ele podia enxergar as circunstâncias com outros olhos, ele podia enxergar a vida com outros olhos e se sentir satisfeito em toda e qualquer situação. Que desafio para nós, porque o que Paulo está dizendo, irmãos, é que a pobreza é uma tentação, é um teste, mas que a riqueza também o é. São dois laços que nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque às vezes nós conseguimos enxergar as coisas com uma ótica que não é a que Cristo oferece para os seus discípulos. Quantas vezes nós pensamos que a pobreza seja uma maldição e que a riqueza seja uma bênção? Paulo diz que absolutamente. Ele diz assim: olha, eu tenho experiência de passar por ambas as situações e nenhuma mudança me faz perder de vista o que é mais importante, que é eu estou contente, satisfeito com o Senhor em toda e qualquer situação. Nós precisamos ter essa capacidade de enxergar as coisas além das nossas circunstâncias. Uma história que diz que um dia um homem rico queria ensinar uma lição ao seu filho, e ele então tomou o seu filho e decidiu levá-lo para passar alguns dias na companhia de uma família pobre que morava no campo. E eles passaram alguns dias ali com aquela família. E no retorno da viagem, o pai então pergunta para o filho e diz assim: filho, o que você achou da nossa experiência? O que você achou da nossa viagem? E ele diz assim: achei ótimo, pai. E o pai então pergunta: você aprendeu
como é difícil ser pobre. Diz assim: eu aprendi outra coisa, pai. Eu falei assim: mas como? Ele falou assim: pai, eu vi que nós temos um cachorro, eles têm 4. Eu vi que nós temos uma piscina no nosso jardim, no nosso gramado, eles têm um açude imenso à disposição deles. Eu vi que nós temos luzes importadas no nosso jardim, eles têm as estrelas durante a noite que iluminam a casa deles. Eu vi que a nossa vista é barrada pelo portão diante da nossa casa. Eu vi que eles têm diante de si todo o horizonte, né, diante dos seus olhos. Eu vi, pai, que nós temos um pequeno pedaço de terra que nós chamamos que é nosso. Eles têm campos sem fim. Eu vi que nós temos um muro que protege a nossa propriedade. Eu vi que eles têm amigos ao derredor que os protegem. O pai ficou em silêncio, então o filho acrescentou: obrigado, pai. Como o Senhor nos mostrou como nós realmente somos pobres. Nós é que somos pobres, eles é que são ricos. Percebam como o contentamento muda a forma de enxergarmos todas as coisas. Paulo diz assim: olha, eu aprendi um segredo, foi difícil, foi duro, mas agora eu olho as coisas e eu não sou afetado mais pelas mudanças de circunstâncias, porque eu vejo além, eu vejo algo melhor, por causa daquilo que eu tenho em Cristo Jesus. Segunda coisa que Paulo nos diz, né, sobre contentamento, é que contentamento parte de uma confiança que nos permite descansar na providência de Deus. Ele diz assim: olha, eu glorifico a Deus, eu dou glórias a Deus, eu me alegro sobremaneira no Senhor pela vida de vocês, porque por causa de Deus vocês renovaram o seu favor para comigo, o seu cuidado. Sabe o que Paulo está dizendo? A ideia aqui de renovar é a ideia de uma planta que está no inverno e que de repente, quando a primavera chega, ela brota. Ele diz assim: olha, Deus veio por intermédio de vocês em meu cuidado, no meu socorro. Paulo está contente, ele se alegra em Deus porque ele sabe que Deus é confiável. É por isso que ele faz aquela declaração tão poderosa no verso de número 19, quando ele diz assim: olha, eu estou certo que o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a ser contente, porque ele tinha aprendido que Deus é um Deus confiável, que ele confia no cuidado de Deus sobre a vida do seu povo. Paulo sabe, irmãos, que as circunstâncias mudam, mas sabe algo que jamais muda? Os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Ele diz assim: não importa se eu vivo pobreza, se eu vivo riqueza, se eu tenho abundância, se eu tenho escassez, as circunstâncias podem e elas certamente mudam nas nossas vidas, mas algo jamais muda: é o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E Paulo diz assim: não há nenhuma circunstância que é grande demais para Deus. Não há nenhuma circunstância que seja poderosa demais para Deus, porque em todas as circunstâncias eu tenho experimentado o poder de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque tudo eu posso naquele
porque me fortalece. É vitória sobre as exigências da vida. É um poder, irmãos, que nos preserva nos tempos de prosperidade e nos tempos de adversidade. Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente porque eu aprendi a confiar em Deus. E o homem que caminha com Deus, o homem que vive com Deus, pode enfrentar qualquer situação na sua vida. Porque somente Deus concede poder para que nós vivamos acima das circunstâncias. Somente Deus concede graça para que a nossa vida seja uma vida vitoriosa. Paulo aprendeu que Deus é aquele que traz segurança, porque Ele supre as nossas necessidades. Mas Ele diz algo muito importante para nós: o compromisso de Deus conosco é com as nossas necessidades e não com os nossos desejos. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que desejos e necessidades são as mesmas coisas. Paulo diz: não, a promessa de Deus é que Deus supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele não tem nenhum compromisso com os nossos desejos. Quando nós vivemos contentes, quando nós aprendemos a confiar no Senhor, nós podemos descansar no seu cuidado providente sobre as nossas vidas e ter a certeza que Ele jamais falhará na vida do seu povo. Um exemplo muito poderoso disso é a história de um homem chamado George Miller, que foi um pastor inglês do século XIX, que, convertido ao Evangelho, sentiu o chamado de Deus para a sua vida, para lidar com obras assistenciais. E George Miller foi trabalhar com orfanatos na Inglaterra, cuidar de crianças abandonadas. Mas ele havia assentado um princípio no seu coração com a sua esposa, dizendo o seguinte: que ninguém, absolutamente ninguém, jamais saberia das suas necessidades financeiras. Que somente Deus, em oração, saberia o que ele e que a sua esposa e que os órfãos precisariam daquele dia em diante. E durante 40 anos, eles viveram literalmente confiando na bondade, na misericórdia do Senhor para as suas vidas. E ele conta na sua biografia, na sua autobiografia, tantos exemplos maravilhosos do cuidado, da providência de Deus na vida dele e daquelas crianças. De um dia em que ele foi dormir e a sua esposa havia dito para ele: olha, amanhã nós não temos leite, nós não temos pão. O que será de nós amanhã? E ele fez a mesma coisa que fazia a vida toda. Confiou em Deus. Ele diz assim: Deus suprirá as nossas necessidades em Cristo Jesus. No outro dia, essa ilustração, essa história diz que bateram a porta do orfanato e o homem lá do caminhão do leite falou assim: olha, eu ia fazer uma entrega de leite em tal lugar, mas a charrete do leite quebrou, a gente não vai chegar lá. E aí nós trouxemos o leite para cá. Pouco depois bate o padeiro e diz assim: olha, alguém fez uma encomenda lá de pão, não pagou e deixou para trás. O dono falou que a gente tinha que trazer para cá. George Miller sempre viu nisso o cuidado de Deus, porque ele aprendeu isso com Paulo. Paulo nunca pediu a ninguém nada. Ele disse que Deus supriria as suas necessidades em Cristo Jesus. E ele fala isso para os filipenses. Ele diz assim: ninguém veio em meu socorro como vocês vieram no início do Evangelho. Quando eu parti daí da Macedônia, na linha lá de pregação do Evangelho, a próxima cidade era Tessalônica. Uma cidade rica, muito mais rica do que Filipos. E Paulo vai pregar o Evangelho aí para aquelas pessoas durante algum tempo. E não havia generosidade entre os tessalonicenses como os filipenses. E Paulo diz assim: olha, quantas vezes
2 vezes, pelo menos, vocês bateram a minha porta e vocês vieram e supriram as nossas necessidades por conta dessa graça de Deus. Paulo está dizendo, olha, não existe nada que se compare a confiar na providência de Deus, confiar no cuidado de Deus, porque as circunstâncias mudam, mas o plano e o propósito de Deus jamais muda. Por isso eu sou contente, por isso eu aprendi a viver contente, porque eu aprendi a confiar em Deus em tudo e em todas as circunstâncias. Em terceiro e último lugar, Paulo fala de um contentamento que também permite, né, a generosidade entre os crentes. E essa generosidade, segundo o apóstolo Paulo, é justamente converter bênçãos materiais em bênçãos espirituais. Se vocês continuarem olhando o texto, Paulo diz assim, olha, verso de número 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, porque eu recebi de Epafrodito a oferta, mas eu não recebi de qualquer forma, eu recebi como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo diz assim, olha, parte do meu contentamento reside no fato de que vocês se associaram com a minha aflição, com a minha tribulação, de forma generosa, vocês vieram, e essa generosidade produz contentamento no meu coração. Por quê? Paulo diz assim, eu não estou preocupado com o dinheiro de vocês, mas eu estou preocupado, sabe com o quê? Com que o vosso crédito espiritual aumente nos céus. Ele diz assim, olha, é isso que de fato importa no nosso relacionamento com Cristo, com o Evangelho, porque eu tenho o suficiente, porque vocês me socorreram nas minhas necessidades, e eu estou feliz, eu estou contente. Sabe que princípio espiritual Paulo lembra a você e a mim nessa noite? Que um cristão tem o suficiente porque outro cristão é generoso. Nós só recebemos suficiência por causa da generosidade de outras pessoas. Paulo está contente, irmãos, porque ele sabe que Deus usa os cristãos generosos para ajudar os cristãos em necessidade. Esse é o princípio do contentamento na vida do povo de Deus. Isso deveria nos fazer considerar nisso, né? A participação que os filipenses tiveram nas necessidades do apóstolo Paulo não eram nas suas necessidades pessoais, mas eram nas necessidades do Evangelho. E Paulo diz assim, isso produz contentamento no meu coração, porque vocês estão justamente considerando onde o seu dinheiro tem um impacto mais eterno na vida humana. Nós somos informados pela palavra de Deus que daqui nós nada podemos levar. Quando nós morremos, nós não levamos nada, mas nós podemos enviar as nossas posses adiante de nós. Sabe como? Quando nós as transformamos em auxílio para a suficiência das necessidades de outros crentes. Paulo diz assim, como isso é algo prazeroso, como isso é algo que produz contentamento no nosso coração. E isso deveria nos fazer pensar, com que propósito Deus permite que a herança às vezes bata a nossa porta, que o aumento do salário, que a recompensa por isso, por aquilo outro, venha até nós. Às vezes nós achamos que isso tudo vem como graça de Deus para que os nossos desejos sejam satisfeitos, mas o apóstolo Paulo diz que não,
que isso é graça de Deus para que as necessidades de outros crentes e do Evangelho sejam satisfeitas, irmãos. Porque é isso que produz contentamento no coração do povo de Deus. E Paulo deseja que aqueles crentes permaneçam sempre generosos, porque ele diz assim: lembrem-se, Deus não deve nada a ninguém. Hoje vocês socorrem o Evangelho, hoje vocês abençoam os necessitados, mas Deus vai suprir as suas necessidades em Cristo Jesus, porque Deus paga as suas contas. Isso aumenta crédito nos céus por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Um testemunho muito bonito disso é a história de um homem chamado Maxey Jarman, que era um cristão batista americano da cidade de Nashville, no Tennessee, que durante os seus anos empresariais transformou uma pequena empresa de 75 funcionários em uma grande empresa de 75 mil funcionários. A sua empresa, na década de 60, chamada Genosco, se tornou a líder mundial de vestuário no mundo. Era um homem muito rico, um homem muito próspero, mas a coisa mais importante sobre Jarman é que ele era um cristão, um diácono da sua igreja lá em Nashville, um homem conhecido pela sua generosidade. Aqui no Brasil tem um testemunho muito interessante dele. Na década de 60, quando Brasília estava sendo construída, ele ficou sabendo lá da construção da capital e doou $300 mil para a construção da Igreja Batista Memorial de Brasília. Do nada, por causa da sua generosidade. Mas Jarman experimentou reveses financeiros muito sérios na sua vida. Ele perdeu a sua empresa, perdeu parte significativa da sua fortuna pessoal. E durante os dias mais sombrios da sua crise financeira, um amigo perguntou a ele: alguma vez você já pensou nos milhões de dólares que você doou e se arrependeu do que havia feito? Ele respondeu: olha, pensar nisso, é claro que eu já pensei naquilo que eu doei, naquilo que eu ofertei, mas arrependimento, jamais. Sabe por quê? Porque eu não perdi nenhum centavo daquilo que eu ofertei ao Senhor. Eu só perdi aquilo que guardei para mim. Aquilo que eu doei, eu não perdi. Aquilo que eu guardei para mim, foi o que eu perdi. Ele fala para nós sobre o paradoxo do discipulado cristão. Que Paulo está dizendo: olha, quando nós ofertamos, nós estamos guardando. Quando nós retemos, nós estamos perdendo. Paulo diz assim: o que eu recebi de vocês foi dinheiro. Eu recebi um aroma suave, um sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Nós precisamos pensar, irmãos, que a Bíblia diz que o verdadeiro contentamento não reside naquilo que nós possuímos, naquilo que nós podemos adquirir, mas o verdadeiro contentamento persiste, persevera, como parte da nossa ação sacrificial diante do Senhor, porque não é o que damos ou quanto damos, mas a intenção do nosso coração. Deus não está preocupado com a dádiva apenas, mas com o coração do doador, porque a oferta sem o ofertante é uma ilusão. Quando nós olhamos para essas palavras do apóstolo Paulo, quando ele termina dando glória a Deus como um cristão contente, um homem que em meio ao mundo de descontentamento aprendeu a viver contente em Cristo Jesus. O descontentamento é algo que persiste no mundo. Desde que o mundo é mundo, nós somos descontentes.
Imagine que lá no jardim do Éden, Adão e Eva já estavam descontentes com aquilo que tinham da parte de Deus, né? Antes de pecar. Quando nós chegamos ao final desse texto, cabe para nós uma indagação. Em meio a essa cultura de descontentamento, em uma era de descontentamento, como nós nos portamos? Somos gratos ou somos ingratos? Estamos satisfeitos com o que recebemos do Senhor? Ou vivemos em busca de mais, nos agarrando a tudo que esse mundo pode oferecer? Porque a Bíblia diz que o Evangelho produz um verdadeiro contentamento no coração do homem. Se nós não estamos satisfeitos com Deus, nós não ficaremos satisfeitos com nada que esse mundo pode nos oferecer sem Deus. Pense nisso, porque é disso, ou nisso reside a nossa felicidade na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra encontre um lugar oportuno nos nossos corações.